Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de História do Carecas de Saber. Professor Thomas, e hoje a gente vai ter nossa última aula sobre Segundo Reinado, aula 6. Vamos falar hoje, vamos matar o Segundo Reinado, vamos pôr fim, vamos ver o declínio do governo monárquico no Brasil. Lhes apresento Dom Pedro e todas as pressões que ele sofreu aqui que colocasse um fim ao seu governo. Vamos começar com uma primeira que remete a uma aula que você viu lá atrás, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, a grande guerra que o Brasil participou, a maior guerra que o Brasil participou, efetivamente, né, ele vai participar da Primeira e da Segunda Guerra também. Você já viu o vídeo de Guerra do Paraguai, então se você está manjando, o que é importante para a gente é a consequência da Guerra do Paraguai. A gente deu uma falada ali rápida no vídeo de Guerra do Paraguai sobre a institucionalização do Exército. O que significa? Significa que agora o Exército é uma instituição consolidada, que recebe salário, os soldados recebem salário, que tem uma hierarquia, que tem subida de hierarquia, né? Você tem ascensão dentro do Exército. O Exército vai representar para as pessoas, então, uma possibilidade de ascensão social. Você poderia se tornar de um cara muito pobre num cara muito rico, você podia ascender socialmente participando do Exército. Esse Exército, que agora tem uma instituição, tem uma filosofia própria. A filosofia positivista do Auguste Comte, que é um francês, que vai retomar aquelas ideias do iluminismo, da razão acima de tudo, do culto à racionalidade, ao ser racional, e que a razão e o método científico são as coisas que deveriam ser usadas para governar. A ciência, né, a industrialização, isso deveria governar o país, não um monarca justificado por Deus. É muito interessante a gente pensar, né? Lembra que eu falei no vídeo sobre a abolição da escravidão? Que o Exército vai apoiar o fim da escravidão? Não é à toa. Grande parte dos membros do Exército são oriundos da camada média e principalmente de ex-escravos. Só que é muito importante, eles veem a escravidão como a barbárie. Não existe civilidade, não existe razão na escravidão. Somado a isso, o Exército está exigindo algumas coisas, né? Aumento de salário e principalmente desde o final da Guerra do Paraguai, eles estão pedindo fim da proibição de manifestação política na imprensa. Como assim? O Exército era proibido de se manifestar politicamente por meio da imprensa. O que a gente vai ver, na verdade, é uma série de casos onde isso acontece. E casos bestas, porque um oficial do Exército acusou um cara um outro oficial de estar desviando grana dos alimentos, né, dos mantimentos do Exército. Aí esse cara que acusaram tem um congressista que é amigo dele, o congressista vai fazer um discurso na Câmara criticando o acusador, e aí o cara vai na imprensa e fala, não, mas esse cara é um absurdo, porque não sei o que, e vê uma treta gigantesca. O pessoal do Rio de Janeiro, que vai receber um jangadeiro ali do Ceará, que estava antes da abolição da escravidão, que convenceu todos os jangadeiros a se recusarem a transportar escravos, e vai receber com uma salva de tiros, né, uma condecoração. Mentira, não é uma condecoração, né, um modo respeitoso de receber alguém. E acima de tudo, o Deodoro da Fonseca, que era um militar de grande prestígio, que tinha sido demitido do posto dele lá no sul do país, porque ele se recusou a prender dois subordinados dele, que se falaram na imprensa, né, se manifestaram pela imprensa. O Exército, então, ele está extremamente descontente com o governo imperial. A única coisa que mantém o Exército sendo do lado do Dom Pedro é o fato de os generais mais antigos, mais idosos, terem um respeito muito grande pela imagem do imperador, mas que também não vai durar muito tempo. Não é para menos que é com o Exército que vai surgir em 1873 o Partido Republicano, que vai ter jornal, e vai ter comício, e vai ter reunião, e começam a falar amplamente de república, de fim da escravidão. O Brasil era o último império, era o último rei que existia nas Américas. Todos os lugares já tinham aderido à república. As pessoas falavam que isso dava um ar atrasado para o Brasil. Como assim o Brasil ainda não é republicano?
A gente tem os grandes proprietários de terra, principalmente aqui do Sudeste, que estão meio putos com o fim da escravidão. Não com o fim da escravidão propriamente dita, mas a gente viu no outro vídeo com o fato de não terem recebido nenhum tipo de indenização por conta do fim da escravidão, né? Desses escravos que eles perderam. A gente vai ter a questão religiosa. E olha, essa história é muito louca. Se liga. Na Europa estavam rolando umas tretas entre a Igreja Católica e a maçonaria. E aí o Papa emitiu uma bula, né, uma lei papal, que vale para todos os católicos, onde ele proíbe a existência de lojas maçônicas no mesmo lugar onde tem uma igreja. E quando essa lei chega no Brasil, todo mundo fica meio, mais ou menos, né, vamos deixar isso meio pra lá, vamos fingir que a gente não viu. Por quê? Porque grandes membros do clero, grandes membros do alto escalão do governo faziam parte da maçonaria. Tinha um cara que fazia parte da maçonaria, o Dom Pedro II. O cara era maçom. Você não vai meter esse louco, né? Só que 2 bispos lá do norte do país vão falar, não, mano, é lei. Não pode. E vão mandar fechar. Não vamos esquecer que no Brasil a gente vai ter um Estado católico. O Estado não é laico. Então a gente tem o padroado e o beneplácito. O que é isso? Significa que os funcionários da igreja são funcionários do Estado. Então eles recebem um salário por isso. E tem que obedecer ao Dom Pedro, que é o imperador. Segundo, você só vai conseguir investir alguém num cargo eclesiástico, ou seja, uma pessoa só vai ter um cargo eclesiástico, se o Dom Pedro aprovar. Primeiro o Papa aprova, depois o Dom Pedro aprova. Então a religião está extremamente ligada com a monarquia. E aí o Dom Pedro vai falar, mano, como assim esses caras estão muito loucos? Não vai fechar loja maçônica nenhuma e vai mandar prender os caras, e vai destituir o cargo deles. Isso vai dar uma treta gigantesca, gigantesca, gigantesca. Claro, é uma questão muito pequena, era muito fácil de ter resolvido. O Dom Pedro podia ter simplesmente ignorado e não causar nenhum desgaste para ele. Mas não, ele foi bater de frente, não pode, não sei o quê. E aí teve o primeiro-ministro dele virar e falar, ô Dom Pedro, dá uma segurada, cara. Não faz isso. Isso é pior pro futuro. Aí o Dom Pedro fala, não, tá bom, solta os caras, tudo bem, desculpa. Só que já era, né? A igreja já tá olhando Dom Pedro com maus olhos. A ascensão das camadas médias nas cidades. Isso aqui é muito importante. O que é camada média? É uma galera que tem uma certa renda, que tem acesso à educação, né? São profissionais liberais, algumas vezes, que não tem participação política. E esses caras vão começar a questionar o governo monárquico e falar, mano, como assim? A gente participa do exército, a gente é maioria no exército, a gente aqui estuda, tem contato com as ideias europeias, com as ideias republicanas, né? Vamos lá, a gente tá falando já da Terceira República Francesa. E como assim a gente tem uma monarquia ainda? Não dá. A gente quer participação política, a gente quer participar da política. Então as camadas médias não vão estar vendo aí com bons olhos mais o Dom Pedro. E aí a campanha do Partido Republicano se torna cada vez mais forte, cada vez mais intensa, criticando cada vez mais o Dom Pedro. E o Dom Pedro nessa história, tá acontecendo o que com ele? O Dom Pedro tá, envelhecendo. O Dom Pedro tem 60 anos. O cara tá ficando velhinho, o cara tá ficando fraco. E aí é muito louco, porque o Partido Republicano, né, nessa lógica, ele se divide. Parte do Partido Republicano fala, não, vamos esperar o Dom Pedro falecer. A gente respeita o Dom Pedro ainda, o cara foi um monarca 10 aí, apesar de tudo. E assim que ele falecer, a gente fala, mas não sobe ninguém, república. Os mais radicais do Partido Republicano vão falar, não, mas tem que ser agora, tem que tirar o Dom Pedro agora, mano, já era, não sei o que, vamos tirar o Dom Pedro. E essa galera, ela vai se assustar um pouco com o surgimento do Visconde de Ouro Preto, que foi o primeiro-ministro, o último primeiro-ministro do Dom Pedro. E o que o Visconde de Ouro Preto tinha que assustava essas pessoas? O Visconde de Ouro Preto tinha uma missão. Ele subiu ao ministério, ao chefe dos ministros, com uma missão. Salvar a monarquia. Salvar o segundo reinado. E o que ele vai fazer? Ele vai propor uma série de modernizações no Brasil, tanto políticas quanto econômicas, para conseguir esvaziar as reclamações do Partido Republicano. Para ele conseguir virar e falar, mano,
Partido Republicano, tá bom, vocês querem essas coisas? Então beleza, a gente descola pra vocês. Vamos lá, aos poucos a gente vai mudando tudo e vai ficar tudo encaixado, a gente mantém a monarquia. E o Partido Republicano vai ficar doido com isso. Porque se essas reformas acontecem, todos os motivos do Partido Republicano estar ganhando força vão para o espaço. E ele perde, né, esse apoio político que ele tinha. Por conta disso, vão começar os movimentos do golpe, né, do golpe militar que vai tirar o Dom Pedro do poder. Então você vai começar aí um movimento no exército, né, sublevação de algumas tropas que vão até o Rio de Janeiro. Só que o Dom Pedro tá no palácio em Petrópolis nessa hora, né? Tá lá o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto. E vão chegar os soldados lá para tomar o palácio. O Visconde de Ouro Preto vai mandar o Floriano Peixoto, que é um general, e falar: Floriano, vai lá, cara, vai lá e para esses caras, mano. Enfrenta esses caras, não podem chegar aqui. Aí o Floriano vai chegar, vai trocar uma ideia com o Deodoro e falar: não sei o que, mas aí, Deodoro, qual é que é? E depois os dois vão voltar e falar: então, a gente já lutou na Guerra do Paraguai, enfrentou armamentos muito piores, uma luta muito mais difícil, mas a gente tá lutando contra paraguaios, não contra brasileiros. Eu não vou lutar contra brasileiros. E o Floriano Peixoto se junta ao movimento republicano. Vão prender o Visconde de Ouro Preto e os outros ministros, que vão mandar uma carta pro Dom Pedro, né? O Deodoro da Fonseca vai falar: não, eu devo muitos favores ao Dom Pedro, ele vai ser respeitado, todos os direitos deles vão ser garantidos, e vão mandar uma carta falando: ó, Dom Pedro, aqui é o governo provisório, você está deposto do seu cargo e nós queremos que você saia do Brasil. Em 15 de novembro de 1889, então é proclamada a República no Brasil. O Dom Pedro vai receber essa carta e fala: mano, isso aí é fogo de palha, eu vou voltar lá pro Rio de Janeiro, vou resolver tudo. Ele volta pro Rio de Janeiro, e aí o movimento republicano fala: mano, o cara voltou, velho, imagina se ele consegue barrar aqui, se ele consegue convocar a população, não pode. E aí o que vai acontecendo? Eles vão obrigar o Dom Pedro, isso já no dia 16 de novembro, a ir embora do país no dia 17. O Dom Pedro é expulso do Brasil pelos republicanos. O Dom Pedro expulso, não vai ter nenhum movimento de contestação nesse momento a essa proclamação da República. Temos fim ao segundo reinado. É importante entender que o segundo reinado ele está inserido num contexto onde ele não representa mais as vontades da camada média, das elites, né? Ele não consegue acompanhar a dinamização do mundo. E é isso, né? O Dom Pedro vai embora, a família real continua existindo, né? Tem até uns caras da família real hoje em dia aqui no Brasil. Os caras que falam de volta da monarquia, né? Os caras meio doidos. E acabou. Segundo reinado. Proclamar uma república. E aí você vai virar pra mim e falar: tá bom, professor, mas e os ex-escravos, e essa camada mais pobre, o que aconteceu com elas? Tem um livro chamado Os Bestializados, do historiador José Murilo de Carvalho. E nesse livro ele vai falar, né, como essas populações mais pobres reagiram e viveram os primeiros momentos da República. Eles olharam e falaram: mano, o que está acontecendo? Não vamos esquecer que os ex-escravos, que a camada mais pobre sempre esteve alheia às questões políticas do país. Ela nunca participou efetivamente das questões políticas do país. Portanto, quando elas veem isso acontecer, elas vão falar: mano, o que está acontecendo que as pessoas estão comemorando? O que está rolando? Elas não tinham motivos reais para defender o Dom Pedro, para falar: não sai Dom Pedro. Mas também não tinha motivo para mandar embora. Era meio, mano, tá, e aí, o que acontece com a gente no final das contas? A gente vai ver que o governo republicano vai continuar ignorando essas pessoas. E isso vai dar uma treta enorme, que é um dos assuntos mais legais da gente conversar sobre Brasil republicano. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Não esquece, dar like no vídeo, compartilhar com os amiguinhos, seguir o canal. É nóis, até a próxima, um grande abraço.